Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, como sempre, à Fraternidade Espírita Cristã. Hoje retomamos o nosso modelo de apresentação das palestras, dadas as condições que melhoraram um pouquinho após este período longo de afastamento e de confinamento. Mas continuamos no nosso centro espírita, que é o nosso lar espiritual, sempre prontos para estudar a doutrina, para nos encontrarmos e podermos abraçar-nos, mesmo que de formas diferentes, considerando os tempos que correm. Mas, brevemente, iremos anunciar a abertura das palestras presenciais. Por enquanto elas ainda continuam a ser somente online, mas brevemente iremos dar notícias sobre essa parte. Hoje temos nosso amigo Filipe Antunes, que vai trazer-nos mais um tema retirado a partir do livro de Sueli Caldas Schubert, As Diretrizes para o Centro Espirituais para o Centro Espírita, o tema Tecnologia no Centro Espírita. Vivemos no século XXI e não há como não acompanhar as tecnologias, adaptando-as ao trabalho que realizamos, adaptando-as ao objetivo que é o de divulgar a doutrina espírita, mas também que é sempre o de acolher as pessoas que procuram o centro espírita. O Filipe vai trazer-nos a sua pesquisa, o desenvolvimento do seu trabalho e nós vamos então acompanhá-lo. Como sempre, começamos com a nossa preparação mental, espiritual, cada um de nós aqui presentes no plano físico, projetando essa preparação também para o plano espiritual, envolvendo todos os nossos irmãos que na condição de espíritos desencarnados também fazem parte desta reunião. Então vamos, uma vez mais, preparar-nos para este trabalho. Coisas terrestres e celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus em João 3,12. No intercâmbio com o mundo espiritual é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Porque não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo género de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios, entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes
a marcha para a espiritualidade superior. Amado Mestre, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, porque trazemos na nossa alma esse desejo sincero de compreender esses sinais que nos envias desde sempre, essas lições nobres que Jesus nos trouxe há 2000 anos, que Deus nosso Pai proporciona desde sempre, e que cabe a cada um de nós ser capaz de ler, de entender e de interiorizar as mensagens que esses sinais, por toda a parte e em nós mesmos, nos dão conta das verdades divinas, das lições do universo que Deus, nosso Pai, proporciona. Então, Senhor, porque temos este propósito de aprender, aqui nos encontramos novamente reunidos em Teu nome, rogando as bênçãos dos bons espíritos, dos instrutores que sempre nos acompanham, das almas amigas que desde a primeira hora nos inspiram, nos envolvem e nos trazem a sua paz. Que ao longo de todo o trabalho, que se projeta não só para nós encarnados, mas também para todos os nossos irmãos desencarnados, ligados a nós e a este lar, então que a Tua paz nos envolva a todos e que possamos todos, nos dois planos da vida, interiorizar os sinais que hoje nos desvendas. Que a Tua paz fique neste lar e nos nossos corações. Boa tarde a todos. O tema que hoje nós vamos tratar é tecnologia no Centro Espírita. E tem muitas ilustrações, e por isso é que eu pus ali Paulo Henrique e Ana Gonçalves, porque foram eles que as fizeram e têm muito jeito para isso. E como estamos no Dia das Mães, também já agora, um beijinho para a minha mãe e para todas as mães do mundo que bem merecem. Vamos começar aqui por uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é 85. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos superiores nos respondem: o mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. E depois também temos a 86, logo a seguir. Poderia o mundo corpóreo deixar de existir ou não ter existido jamais, sem com isso modificar a essência do mundo espírita? E eles respondem: sim, eles são independentes e, não obstante, sua correlação é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. E eu trouxe estas perguntas porquê? Porque nós sabemos que o centro espírita, fisicamente, e o centro espírita espiritual são bem diferentes. E são. Aliás, o espiritual é muito maior do que estas paredes. Então, existem duas dimensões diferentes. E nós conhecemos a tecnologia que existe nesta dimensão. E sabemos que o plano espiritual está muito mais avançado que nós. Então, este trabalho foca mais na tecnologia que existe no plano espiritual e que está a chegar ao nosso plano. Então, por isso é que eu pus estas perguntas aqui, porque o plano espiritual está muito mais avançado que nós. E então, em 2018, penso que foi em 2018, este centro espírita, a Fraternidade Espírita Cristã, mudou-se da Rua da Saudade aqui para este local, para a Rua do Val Formoso de cima. E neste livro aqui, no rumo do mundo de regeneração, de Manuel Filomeno Miranda e Divaldo, é descrito como é que uma cidade inteira, neste caso a cidade da Justiça, é levada de um planeta para o outro. É levada por secções muito, muito grandes
a perder de vista, e eles descrevem que é feito com maquinaria muito grande e pesada. E como é que eles fazem? Esta ilustração é mais ou menos isto. Um grupo de engenheiros desloca-se ao local e estuda como é que vão de levar as coisas de um lado para o outro. E nós aqui o nosso Paulo fez esta ilustração muito boa. Ou seja, fisicamente a FEC veio para cá, mas a parte espiritual muito provavelmente foi transportada toda para cá. Se eles conseguem mexer cidades inteiras de um planeta para o outro, que fará uma coisa relativamente mais pequena. E pronto, e como é que eles fizeram isso? Eles foram à Cidade da Justiça, é descrito no livro, foram à Cidade da Justiça. O grupo do Manuel Fernando Miranda, que faz parte o Eurípides Barzanulfo, e eles foram a essa cidade e foram, vá lá, dizer àqueles que quisessem ficar aqui, ainda havia uma possibilidade. E foram outros grupos de engenheiros altamente especializados e que tinham os planos todos em aparelhos em que mostravam tudo a 3 dimensões, etc. Coisas super sofisticadas. E eles conseguiam, descreve que eles conseguem levar secções a perder de vista da cidade sem os habitantes se aperceberem. O que é super fantástico. Então, aqui fica a ideia que provavelmente os engenheiros não terão, no caso da FEC, tanto trabalho, mas é uma possibilidade que terá acontecido uma movimentação da própria FEC para aqui. A nível de transportes, quase todos nós já conhecemos este nosso Aerobus, que é bem descrito por André Luiz no livro do Nosso Lar. Ele descreve que para apanhar o Aerobus ele estava a 5 metros de altura, mais ou menos, e desceu e conseguiu apanhar. E diz ele que tinha muitas antenas, só que não via onde é que elas estavam seguras. Lá estão as antenas. E nós sabemos que o plano espiritual também precisa de transporte. É preciso que os desencarnados venham até ao local. Por isso, porque não num Aerobus. Eu tenho aqui outra ilustração. Todas as possibilidades são aceitas, não é? Pode ter esta configuração. Na realidade, nós não sabemos exatamente a configuração do Aerobus. Sabemos que é de material muito flexível, é muito grande e é para transportar muito rapidamente muitas pessoas desencarnadas, neste caso. Este transporte aqui foi usado, este balão cilíndrico, no contexto deste livro que se chama Comunidade Educacional das Trevas, em que este grupo, em que fazia parte este espírito Vinícius, estavam a limpar uma escola. Nós sabemos que o Centro Espírita é um hospital, é uma escola, entre outras coisas. Então, o que é que acontece? De tanto em tanto tempo é necessário limpar a psicosfera da escola, ou o Centro Espírita, ou o que for. E então, eles estavam a ir neste balão a ter a uma cidade, vá lá, que estava a pairar, eu já vou mostrar a seguir, e este balão move-se muito rapidamente, descrevem eles, e aquela tem um telescópio em cima que serve para eles observarem o estado em que está a própria escola. Então, e depois projeta-se no próprio balão, que é transparente, e para as pessoas conseguirem ver como é que está, neste caso, a escola. Este transporte vai, como eu disse, para uma cidade que se chama Casa de Socorro Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, como alguns sabem, ou quase toda a gente sabe, foi o Emanuel. Aliás, o nome dele, não é? É Manuel, vem por causa de ser Manuel da Nóbrega, que de antes eles assinavam como Hermano Manuel. E ele escrevia só Manuel e ficou Emanuel. Era português
e foi em missão para o Brasil. E fundou, lá está, esta cidade, que vamos ver aqui a seguir, que é um prédio grande, em movimento, ele move-se muito rapidamente, e serve de base, neste caso, é uma base que está por cima da escola, porque não por cima do centro espírita, né? A coordenar todos os planos para haver uma limpeza, a tal limpeza que eu estava a falar, a limpeza da psicosfera. É muito parecida com a casa transitória de Fabiano de Cristo, que é descrita por André Luiz nos Obreiros da Vida Eterna. Para limpar a psicosfera, eles usam estes tipos, uns veículos, chamam-lhes uns veículos, parecidos com aquelas carruagens dos romanos, mas que voam e têm informação em V. E como é que eles fazem? Andam às voltas, mais ou menos, e juntam a energia existente. E neste caso, aproveitam uma tempestade que está para vir e para gerar energia magnética, para conseguirem depois fazer a tal limpeza da psicosfera à volta de tudo. São veículos que nós desconhecemos, mas pronto, fica aqui a ideia de como é que serão. Eles vão provocar um fogo etéreo. Em André Luiz chamam-lhe o fogo purificador, mas não, a nomenclatura é indiferente. E como é que funciona? Eles, como estão a ver aqui, nesta ilustração com movimento, né? Eles vão juntar ou aglomerar muita energia num certo ponto, no ponto da escola, que depois vai chegar a um ponto em que vai mais ou menos explodir. E este fogo etéreo, ou fogo purificador, vai se espalhar e vai fazer uma limpeza geral de tudo o que circula à volta da escola. Certamente é uma tecnologia muito interessante, mas pronto. Acerca deste fogo etéreo, fui buscar esta pergunta do Livro dos Espíritos, em que fala da destruição. No fundo, trata-se de destruição, neste caso. E a pergunta que foi feita é: a destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Isso a que chamam de destruição é apenas uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E é isso que os Espíritos aqui, que nós vimos aqui no slide de trás, estão a fazer. É destruir a psicosfera muito densa, muito carregada, para que venha uma psicosfera mais leve e, obviamente, que todas as pessoas da escola ou do centro espírita vivam, obviamente, mais leves. Para lá. Nesta pergunta também, que se segue à outra, e com que objetivo Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não temos dito que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário considerar o fim para apreciar os resultados. Lá está. Nós, ao ver só aquela explosão, até pensamos que estão a arrebentar com tudo. Não é bem assim. Os homens o julgam apenas sob o seu ponto de vista pessoal, chamando os flagelos por causa dos prejuízos que ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais rapidamente a uma melhor ordem, conseguindo em alguns anos o que se exigiria em muitos séculos. E vamos avançando aqui para estas pranchas. Aquela explosão, não é, que nós vimos, limpa a grande maioria das coisas. A grande maioria. Mas depois eles têm que ir pessoalmente, dentro de cada divisão, eliminar coisas que faltam. E neste livro é descrito como é que eles fazem. Eles vêm numas pranchas, alguns vêm numas pranchas, outros vêm tipo em tubos de luz. E eles têm umas varas elétricas para limpar ao pormenor todos os cantinhos, tudo aquilo que restar, eles vêm e limpam tudo o que ainda faltar.
são muito completos. Eles também são transportados também para a superfície através de jatos de luz. Estes tais jatos de luz são descritos aqui e também são descritos noutro livro. Neste caso, na transição planetária, como tubos de luz, em que, neste caso da transição planetária, é descrito a vinda de um ser que se chama Orion, de uma outra galáxia, e ele é materializado através de um tubo de luz. Também é usado noutro livro, no último do Divaldo, em que é materializado Ismael, que é no rumo do mundo de regeneração. Ismael é materializado ao lado de Bezerra de Menezes e conta lá que é exatamente o mesmo processo. Vem, materializa-se no palco e depois, no fim, descrevem que ele vai-se embora através do tubo de luz. É um método muito usado. Quem nos dera já os ter. Né? Seria muito rápido irmos a qualquer reunião. Também é preciso nos centros espíritas haver certo tipo de proteção. E agora vamos ver um bocado da proteção à volta. E no ação e reação é descrito este tipo de proteção de baterias de exaustão e barreiras de exaustão. Porquê? Porque há certas fases em que os nossos irmãos, que por alguma razão estão revoltados, vêm atacar as escolas, os centros espíritas, e é necessário este tipo de barreiras em que é descrito na ação e reação, em que é dito para eles ligarem estas proteções para dissipar o nevoeiro, para eles conseguirem ver o que é que se passa, etc. E tem também estes lançadores de raios. Aqui na imagem dá para ver mais ou menos, são aquelas coisinhas azuis, vá lá, é que também serve para dissipar o nevoeiro à volta do que for. Neste caso, era a casa de Fabiano de Cristo. Mas o centro espírita pode muito bem ter algo do género, depende da necessidade, como é óbvio. E também tem os tais para-raios defensivos. Normalmente, estas casas dedicadas ao bem só têm coisas defensivas, não têm coisas para atacar ninguém. Porque é mesmo assim, exceto, lá está, quando é necessário fazer aquelas limpezas, como vimos anteriormente, aí tem mesmo que ser. Estes raios defensivos estão à volta da muralha, provavelmente o centro espírita terá algum tipo de proteção deste género, porque é necessário, ainda é necessário. Para entrar no centro espírita, a nível espiritual, neste livro aqui, no rumo do mundo de regeneração, é falado nestas catracas. Estas catracas estavam instaladas num hospital, mas podem estar onde eles quiserem. E ao passar por estas catracas, não é, os espíritos, ao tentar passar, são logo identificados e é medido o que é que a medida da sua intenção, se é que podemos dizer assim, mas é assim que eles dizem, é a medida da intenção, e então podem ser barrados mesmo só a passar ali. Vamos imaginar que eles estão a entrar no centro espírita, querem entrar e a catraca não vai mexer, se não vierem por bem. O que é um tipo de tecnologia que nós ainda não temos. Ou seja, temos catracas, mas eles não fazem exatamente a função que fazem no mundo espiritual. Ou seja, tem muitas funções que nós nem imaginamos. Esta escala de aviso também provavelmente terá em todo o centro espírita. Porquê? Estas talas de aviso são descritas no ação e reação quando cai um avião. Mas sempre que há algo que os benfeitores necessitam de saber para irem socorrer, porque o centro espírita também é um hospital, eles precisam de algo que os avise, que digam onde é que é, e eles têm esta tecnologia disponível. Normalmente está numa parede, eles falam até que às vezes têm que ligar na ficha, e nós pensamos, isso conhecemos bem as fichas, mas eles também ligam na ficha,
É descrito eles a ligarem na ficha e a verem o avião, etc., a longas distâncias, coisa que já é possível nós termos, só que com a rapidez deles ainda não. Neste livro, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, e Divaldo, claro, é descrito um centro de comunicações e seletor de preces e rogativas. Isto parece-me uma tecnologia muito, muito interessante, que com certeza o Centro Espírita tem, só que nós não conseguimos ver. E como é que funciona? Tem aparelhos nas salas ou na rua. Neste caso era na rua porque estava a decorrer o carnaval, eles tinham aparelhos na rua. Era uma campanha, um hospital de campanha, mas podia muito bem ser um hospital fixo, um centro espírita. E como é que funciona? Mediante a prece, uma prece que é feita, uma rogativa, perante um perigo, seja o que for, este centro de comunicações, deixa eu ver aqui, registra tudo, registra a oração, o merecimento, registra tudo. E há sempre alguém responsável e a gerir todo este processo, e a prece ou as preces que têm mais prioridade são imediatamente atendidas. É comunicado logo para uma colónia que esteja mais acima, e como estas colónias que estão mais acima já têm autoridade moral para intervir, se for necessário intervém na hora. E é giro, nós muitas vezes pensamos que a prece, não sabemos bem para onde é que ela vai, e é descrito neste livro que fica tudo registadinho num centro de comunicações, aparece lá nos ecrãs e eles sabem logo imediatamente, olha, é preciso ir ali, é preciso ir lá. Há ali uma pessoa e isto é quase imediato. No Memórias do Suicida é descrito também estes discos muito interessantes. Nós conhecemos os CDs, os DVDs, os Blu-rays, etc. Só que quando o Manuel Filomeno de Miranda não, o Camilo foi para a colónia, não é? Fizeram um registro, parece-me normal. E ele fala da sua vivência, etc. E as máquinas que estão lá a registar, além de gravarem o que ele vai dizer e a sua imagem, gravam os seus pensamentos. E aí faz muita diferença. Porque ele pode estar a dizer muita coisa, mas depois na máquina vai aparecer o que é que ele estava realmente a pensar, as imagens que estava a transmitir, como se fosse um filme, que é algo que nós ainda não temos, mas parece-me muito interessante. Uma tecnologia muito interessante que, para usar quando alguém, por exemplo, vem ao centro espírita pela primeira vez, é feita uma entrevista ou uma anamnese, ou que seja lá o que for, e fica tudo registado até o pensamento. Parece-me muito uma tecnologia que pode ser muito útil para um centro espírita, para todos nós. Também dentro dos centros espíritas é necessário algo que purifique o ar. E neste caso existem uns aparelhos que aqui estão descritos e que eliminam da psicosfera até os germes. Ou seja, limpam o ar completamente. Limpam o ectoplasma e limpam toda a parte microbiana que existe, seja da parte encarnada, seja da parte dos desencarnados. Porquê? Porque, por exemplo, neste caso, nos missionários da luz, iria haver uma materialização. E não é possível que haja este tipo de bichinhos pequeninos, né? Porque vai influenciar o próprio médium, vai danificar, pode danificar mesmo o perispírito do médium, ou mesmo o corpo físico.
E então é necessário estes aparelhos que eles têm, purificadores do ar, e que de certeza que também existe no centro espírita. Este aparelhómetro, o psicoscópio, é algo que eu acho mesmo muito, muito interessante. Porque ele permite fazer várias coisas. E basta uma ligeira inspeção para ele ter acesso à moralidade, ao sentimento, à educação e ao caráter àquele que está a ser medido, vá lá, por este aparelho. Com uma ligeira inspeção. Eu imagino quando se for usada uma inspeção mais criteriosa. Temos aqui uma imagem de como é que será este aparelho que nos é descrito. É tipo uma viseira em que os espíritos, em vez de verem, como nós vemos assim normalmente, veem a energia que emana das coisas. Das coisas emite pouca energia, mas emite sempre. Mas dos seres vivos é emitida raios de energia para todo lado. Então, neste caso, André Luiz presencia, não é, numa reunião mediúnica, um conjunto de pessoas da reunião mediúnica, e vê em que estado está este grupo, por exemplo. E é descrito que, através do psicoscópio, se vê que estão todos unidos, os raios de luz à volta dos presentes são muito fortes, há raios de luz a irem para cima, e cada um tem tipo um sol, um mini sol, assim nas suas cabeças, e ele consegue ver isso tudo e fica maravilhado, obviamente. Qualquer um de nós gostava de ter uma coisa destas, para medir se realmente as pessoas estão capazes. Ele depois pergunta, então e se não estiverem capazes, não é? E depois há uma série de procedimentos que se pode fazer, ou não. Mas seria um aparelho muito útil num centro espírita a muitos níveis. Eu trouxe aqui estas fotos das imagens Kirlian, porque é mais ou menos isto que eles descrevem que vem. Vem não apenas a mão, mas vem a emanação de energia que vem de uma mão, ou do ser, na cabeça, ou seja lá onde for. Só que não é uma fotografia que eles veem mesmo em movimento. Eu trouxe aqui esta parte aqui que traz algum movimento, para nós termos mais ou menos uma noção do que é que eles terão a ver. Eles veem as pessoas a mexerem-se e veem o que é que emana delas. Se é coisas boas, se é coisas más, e eles conseguem saber se o grupo vai ter um grande futuro, por exemplo, se vai ter um grande progresso. Eles com uma breve auscultação através deste aparelho, eles conseguem saber isto praticamente imediatamente. Sem dúvida, muito útil. Isto é tudo coisas que nós não vemos, não é? A não ser com aparelhos especiais, que já existem, mas são difíceis ou antes, não são muito práticos de usar assim no dia a dia, e se nós pudéssemos pôr assim os óculosinhos, seria mais fácil. Temos aqui este aparelhómetro, este aparelho que é descrito nos domínios da mediunidade, que é um funil magnético de luz, que também é muito interessante. Este aparelho só é usado para médiuns que têm um medionato. Por isso, será mais raro alguém que tenha um aparelho deste género. Ele serve para o médium ter uma comunicação mais rápida com o seu superior, aquele que está responsável, vá lá, por tudo o que ele fizer. Por exemplo, no caso de Chico Xavier, era o Emmanuel, que era o responsável por toda a mediunidade de Chico Xavier. Por isso, neste caso, seria o responsável da médium, um instrutor, que vai comunicar muito facilmente com o aparelho. E nós perguntamos, mas é preciso o aparelho? É, senão eles não usavam.
Obviamente que eles têm sempre maneira de não usar aparelhos. E porquê é que eles usam muitos aparelhos? Para pouparem a sua energia, como nós fazemos também. Nós podemos ir a pé, não é? Daqui até à praia, mas se calhar não fazemos para poupar energia, usamos um transporte. Eles pensam exatamente da mesma maneira. Só num nível muito, muito, muito elevado é que eles deixam de usar tecnologia. Estou a falar já a nível da perfeição, porque mesmo os espíritos superiores usam bastante tecnologia. Estes cones transparentes também é descrito aqui no rumo do mundo de regeneração, por Manuel Fernando Miranda. Estes cones transparentes aparecem no contexto também de uma reunião mediúnica, em que nós vemos aqui um senhor, não é, que está a falar através de uma médium. É o senhor Ibn, tem este nome, Ibn, e o benfeitor é... não me recordo o nome, mas a médium é Malvina. O que é que acontece? Nesta reunião mediúnica, este nosso amigo e irmão está rodeado de muitos seguidores dele mesmo, não é? E então, o que é que ele vai fazer? Ele vai provocar o tumulto na própria reunião. Vai desafiar todos aqueles que o seguiram até lá a destabilizar. E vai aparecer estas mulheres, não é? Que vão tentar provocar na parte espiritual. Para quê? Porque nós sabemos que a sensualidade, obviamente, que vai destabilizar quem está a observar, e eles usam-se disso. Também está aqui uns pássaros, porque eles realmente transformam toda a psicosfera, conseguem transformar a psicosfera e torná-la densa, só com a sua presença. Depois o que é que se passa? Aquele nosso amigo Ibn vai dar, vá lá, a ordem para atacar. E neste livro é descrito que nesse preciso momento estes cones vão proteger todos os participantes. E depois vai cair, vá lá, uma névoa azul, eles descrevem uma névoa azul, para limpar, vá lá, toda aquela psicosfera, e depois vão ser recolhidos todos aqueles que queriam atacar. É sem dúvida algo que o Centro Espírita de certeza que tem, porque nós nunca sabemos o que é que pode acontecer numa reunião mediúnica, e neste caso, porque não ter estas proteções dos cones transparentes. No fim, não é, desta reunião mediúnica, em que este nosso irmão, o Ibn, no fundo vai cair em si, e como muitas vezes acontece, cai em si quando a chegada da mãe. A mãe veio, intercedeu por ele, e como diz ali, Jesus compadece de ti, e obviamente que ele aqui quebrou, e pronto, seguiu o seu caminho. Agora vamos ver aqui um aparelho que eles dizem que é muito comum no plano espiritual. E obviamente nós ficamos muito surpreendidos. É muito comum, mas nós ainda não estamos assim tão perto de ter um diadema e uma tela. No livro de Memórias de Suicida é descrito em vários capítulos este diadema. Ele é usado para quem põe este aparelho na cabeça, que está ligado ali por uns fios ou uma tela, vai projetar os pensamentos que essa pessoa possa estar a ter naquele momento. Para isso, normalmente tem vários ajudantes para fornecer energias
porque senão é algo que eles descrevem como muito doloroso, despender só por eles mesmos. Obviamente que eles conseguem, mas eles preferem que vários ajudantes os ajudem nisto. E uma das pessoas que usa este diadema é o Aníbal de Silas. E Aníbal de Silas foi alguém que teve contacto com Jesus. É o que é muito interessante. E esse contacto, ele era um daqueles pequeninos, era dos pequeninos, que quando Jesus disse deixai vir a mim os pequeninos, ele era um dos pequeninos. E ele vai mostrar, vai lá a toda a classe, porque isto foi mostrado a uma classe, uma aula, né? Aquele contacto que teve com Jesus. E todos vão ver aquela cena, mesma cena com Jesus. Porquê? Porque este aparelho consegue aceder àquela memória exata e vai mostrar a cena com Jesus de deixar vir aqui os pequeninos. E obviamente que também nós gostaríamos de ter isto aqui na Terra. Eles dizem que vai chegar estes diademas, e eu penso que já há alguns aparelhos que medem, que dá para visualizar mais ou menos os sonhos, mas ainda não está assim muito desenvolvido. Mas será muito interessante que alguém consiga ver as cenas de Jesus em tempo real. Também é usado, no caso do Camilo, né, também é usado para eles conseguirem ver tudo aquilo que fizeram. Porque é que se suicidaram, etc. E isto é tudo feito sempre numa classe, para todos aprenderem. Porquê? Porque se fosse para o próprio só, se calhar não era assim tão útil haver uma tela. Mas havendo uma tela, todos vão aprender com os erros uns dos outros. Neste caso, estamos no contexto em que todos são suicidas, né? E todos vão aprender com estes grandes mestres que usam esta tecnologia. Também é usado este diadema por alguém muito superior, que é o Epaminondas de Vigo. Eu tenho dificuldade em dizer este nome, Epaminondas de Vigo. E ele vai usar esta tecnologia para mostrar como é que a Terra se desenvolveu desde a sua criação. Obviamente que nós, na nossa ciência, não é, especulamos como é que terá sido, como é que a Terra se terá desenvolvido ao longo dos anos, naqueles tempos mais tumultuosos até agora, né? Agora geologicamente está mais estável, e eles conseguem ver em tempo real tudo isto. E este Epaminondas também é ajudado, como nós vemos aqui nesta salinha. Eles chamam-lhe os seus acólitos. Porquê? Porque são também espíritos superiores que o estão a ajudar a visualizar todas essas memórias que existem no infinito. Porque eles na realidade não presenciaram. Então é dito aqui, e eu achei muito interessante trazer este texto para nós vermos exatamente como é que era. De que forma, porém, poderia Epaminondas e seus acólitos ministrar tais aulas, tornando visível no presente o que os milénios devoraram no pretérito? Não é? Como é que eles vão mostrar aquilo que já se passou há milhões e milhões de anos? E ele explica, o Epaminondas, é que vivemos todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito. E para a eternidade, o que existe é o momento presente, sem ocasos, sem lapsos. Ela, a eternidade, vive dentro do presente, porque justamente é essa a sua particularidade. Por isso, eu sei que isto parece mais filosofia, mas para eles não, para eles é mesmo assim. A eternidade é onde nós vivemos. O passado, o presente e o futuro é uma ilusão. Então eles conseguem tirar em todos os tempos a informação do que é que se passou e mostram. Obviamente que é preciso os espíritos superiores fazerem isso, porque nós não sabemos, não é?
E eles fazem isso e mostram. E o nosso Einstein já tinha chegado a essa conclusão, que a distinção entre o passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. E obviamente que está confirmado ali pelo nosso Epaminondas. Também neste livro de Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, é descrita as telas mágicas. Estas telas mágicas é possível visualizar cenas passadas em qualquer situação. Por exemplo, Jesus, para mostrar, vá lá, aquilo que estava a dizer, usava telas visuais, ou seja, ele tinha uma psique tão grande que provocava naqueles que o ouviam a visualização do que é que ele estava a dizer. Mas, neste caso, como obviamente estes nossos irmãos ainda não têm o avanço que Jesus tem, não é? O ser crístico, usa-se telas. Então conseguem dizer ou descrever aquilo que querem e na tela vai aparecer aquilo que eles estão a pensar. Vamos imaginar que eu estaria aqui, não é, a falar de Jesus, etc., e teria aqui na tela, atrás de mim, imagens de Jesus a passar, conforme aquilo que eu fosse imaginando. Seriam palestras espetaculares, obviamente, que se nós pudéssemos ter um aparelho que deixasse visualizar os nossos pensamentos e projetar diretamente na tela. Memórias do Suicida, eles dizem como é que descrevem como é que Jesus fazia. O Nazareno, senhor de poderes psíquicos incalculáveis, ou seja, não está ao nosso alcance, para nós outros, dono da maior força mental que já nos foi dado conceber, expondo suas formosas lições, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. Ou seja, ele falava e as pessoas viam uma tela, mas era dentro. Aqui não se trata de tecnologia, mas esta tecnologia existe para quem não tem este poder, que não está ao alcance de quase ninguém. Né? E diz aqui também que os seus discípulos faziam exatamente o mesmo. Do mesmo modo, ao falarem dele, inconscientemente projetavam recordações e pensamentos que, recolhidos pelos cooperadores espirituais incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas. Ou seja, isto é usada a sugestão e através dos cooperadores espirituais as pessoas estavam a ver Jesus e a ver a cena que eles estavam a descrever, os apóstolos, para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade, o qual passava então não apenas a ouvir uma narração, mas a ela assistir, a vê-la como se presente estivesse os feitos sublimes do inesquecível mestre. Obviamente nós também queríamos este tipo de coisas aqui, nem que fosse com uma tela. E esta imagem descreve mais ou menos como é que seria, não é? As pessoas, vamos imaginar o Sermão da Montanha, as pessoas a visualizarem o que é que Jesus estaria a comunicar com todos e a sentirem, não é? Porque obviamente que a palavra de Jesus nós sabemos que tinha um impacto muito grande e era sentido, era visualizado e é uma tecnologia no sentido em que Camilo descreve que através das telas, etc., dá para, vá lá, simular o que Jesus fazia. Quem nos dera a nós já ter algo deste género. Trouxe 20 tecnologias, não é? Muitas mais haveria, mas obviamente não podemos descrevê-las todas. Estas são aquelas que me pareceram que vão chegar à Terra num espaço mais ou menos longo, dependendo,
e que nos vão ser úteis a todos, obviamente. E rogamos, obviamente, à espiritualidade que nos seja permitido, né, agora no mundo que inicia, no mundo de regeneração, que realmente esta tecnologia chegue e rapidamente. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha sido útil. É claro que foi muito útil, Filipe. E ficamos aqui com certeza todos e todos os nossos irmãos que nos acompanham através do YouTube, com esse bichinho na mente, como é, como é que não é, porque cada um de nós imagina de acordo com as suas próprias capacidades, a sua capacidade de ver à distância, de ver mentalmente. Eu sempre achei muito, muito curioso e aquilo que ia absorvendo. E, na verdade, os meus alunos na escola sempre ouviram, na altura de estudarmos os transportes, sempre ouviram falar do Aerobus. Eu falava sempre e eles ficavam a olhar para mim a pensar assim, isto é ficção científica, o que é que a professora está a querer dizer? Não sei, pensar o que é que estaria na cabeça deles, mas eu, claro, que não falava do André Luiz, nem do livro Nosso Lar, mas descrevia aquilo que a minha sensibilidade entendia de como seriam os aerobuses. E, na verdade, eu acho que é talvez dos meios de transporte que mais rapidamente vão chegar nestas próximas décadas. Já temos os veículos que não precisam de ninguém a conduzi-los, porque eles deslocam-se sozinhos, nós entramos, ele vai onde nós queremos. Portanto, isto já existe, não é? Portanto, rapidamente chegarão muitos outros meios de transporte e muitos meios de comunicação que permitirão um maior avanço, um maior conhecimento, mas que também resultarão não só de conhecimento científico, e esse é que é o aspecto mais preocupante, que é a falta de maturidade moral, maturidade espiritual. Porque se nós já fôssemos um pouco mais responsáveis espiritualmente, com certeza que muitos destes equipamentos físicos que já existem, já funcionam no mundo espiritual, existiriam fisicamente, procurando melhorar as condições em que vivemos, a forma até de nos comunicarmos com o mundo espiritual. Estava-me a lembrar daqueles robozinhos que sozinhos se movimentam pelas nossas casas para limpar o pó. É só pensarmos que não é nada difícil. Para mim não é, mas isto é uma característica minha, não é nada difícil, que em um tempo relativamente curto nós consigamos ter processos muito mais sofisticados nas nossas vidas materiais, e isso inclui obviamente o centro espírita. Nós sabemos que no mundo espiritual, como o Filipe disse, existem aquelas barreiras de proteção, as equipas espirituais que fazem com o seu psicoscópio ou outros aparelhos espirituais a leitura das condições, como o Filipe referiu de resto, das pessoas, dos espíritos que querem vir ao centro espírita, e muito mais coisas vão acontecer, e eu cada vez que estudo ou ouço estes conhecimentos, estas lições, mais alegre fico, mais satisfeita fico por ser espírita, por estudar o espiritismo, porque tudo é tão simples, é tão fantástico. Nós perdemos muito tempo, perdemos muita energia com as coisas pobres sob o ponto de vista moral, pobres sob o ponto de vista intelectual, pequeninos do dia a dia, que nos fazem perder tanto tempo, perder tanta energia, perder tantos valores, perder tantas oportunidades para nos melhorarmos, até para sermos mais úteis aos benfeitores espirituais,
para sermos verdadeiros missionários de Deus na Terra, pela nossa participação, pela nossa vivência, pelo nosso comportamento, pelas nossas apostas na vida. E, portanto, saber que tudo isto existe no mundo espiritual e nós estamos longe de entender o que de facto existe e as características mais sublimadas de todos esses equipamentos. Eu sempre achei maravilhoso a leitura, começando pela leitura dos livros de André Luiz, aquele tubo. Espíritos muito mais evoluídos não estão impossibilitados de chegarem mais próximo de nós, espíritos menos evoluídos, porque através desse tubo eles conseguem, com toda uma dinâmica energética que nós ainda não compreendemos totalmente, mas eles conseguem chegar próximo de nós. E depois, terminada a sua mensagem, o seu recado, o seu auxílio, através do mesmo tubo, eles partem para a dimensão espiritual em que já se encontram. Essa comunicação entre planos muito mais altos e o nosso ainda no mundo de expiação e prova, caminhando para a regeneração, mas ainda tendo os dois pés no mundo de expiação e prova, na verdade é tão consolador saber que essas almas muito mais nobres vêm próximo de nós. E particularmente neste momento tão difícil da história da humanidade, neste momento de transformação para mundo de regeneração. A saber como o Manuel Filomeno de Miranda nos tem trazido através da psicografia de Divaldo Franco, esses espíritos de planetas mais evoluídos que estão a reencarnar no planeta Terra. E para isso há com certeza muitas transformações, muitos processos que têm que decorrer, porque o seu perispírito é muito mais fluídico, muito mais etéreo, e eles têm que adaptar às condições terrenas e por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor a todos nós, vêm viver num mundo mais denso, habitar um corpo mais denso para nos ajudar a nos impulsionar nessa subida, nessa transformação, nessa ascensão espiritual. Então, agradecemos ao Filipe a sua participação e, novamente, elevamos o nosso pensamento a Deus para agradecer a oportunidade de aqui estarmos, para agradecer as bênçãos da presença dos bons espíritos, para agradecer todas as energias boas que os nossos amigos espirituais, mentores deste lar e nossos mentores nos trazem sempre, estimulando-nos, intuindo-nos e inspirando-nos. Permite, Senhor, que todas essas bênçãos possam espalhar-se por todos os locais onde existe tanta dor, onde existe tanto sofrimento, por todos os lares dos nossos irmãos que nos acompanham, por toda a humanidade, hoje e sempre. Muito obrigada.